Então, nesse trecho aqui, né, eles falam, o Plutarco fala um pouco, né, de como era essa educação e de como o que o Estado queria era criar, desde muito cedo, um vínculo entre os meninos, que mais tarde esse vínculo desse origem aí a uma camaradagem muito forte entre guerreiros que se consideravam quase que irmãos, todos eles. Leandro, tem uma citação aqui do Cartledge, Paul Cartledge. Fala um pouco aí sobre essa questão aí da educação também. E é uma curiosidade aí, olha só. Polêmica! Polêmica! Mamilo? É mamilo? Não sei, não? É também, mas enfim. Um exemplo particularmente marcante dessa paternidade deslocada foi a instituição da pedofilia ritualizada. Ai, ai. A partir dos 12 anos, esperava-se que cada adolescente aceitasse um jovem guerreiro adulto como amante. O termo técnico espartano para o parceiro ativo mais velho era inspirador. Esse era o termo. Enquanto jovem era chamado de ouvinte. O relacionamento geralmente era sexual, mas o sexo nem sempre era o objetivo principal. Leandro, isso daí era o quê? Tinha o mais velho, que era o chamado inspirador, e tinha o mais novo, que era o ouvinte. Eles eram altamente recomendados a buscar um parceiro sexual mais velho. Olha que loucura, Jean, cara. Eu acho que isso também tem muito assim da questão de como é visto, né? Todos esses tabus da nossa sociedade, desde da homossexualidade, né? Cada vez menos isso é um tabu, mas ainda é um tabu. E aqui no caso a pedofilia, que nossa sociedade é um tabu muito, muito grande. E, porra, eu até concordo assim que seja um tabu, porque é foda isso aí. Mas é interessante, quando a gente estuda culturas de um ponto de vista antropológico, a gente realmente não pode usar os nossos conceitos e a nossa visão para tentar compreender, né, a cultura dos outros. A gente só compreende uma cultura com base naquela cultura mesmo. Então, os gregos, eles tinham essas concepções bem diferentes da gente no que diz respeito à sexualidade. Então, por exemplo, e não só os gregos, muitas sociedades, né, quando a menina menstruava, por exemplo, já estava pronta pro sexo. E isso muitas vezes acontecia aos 12, 13 anos. Muito diferente da maneira como a gente encara isso, né, Jean? Inclusive, Leandro, o próprio sexo é uma questão aí que é complicada, porque o conceito de sexo muda, né? Porque se tu for pensar assim, ó, depois da cristianização da Europa e consequentemente do mundo, a ideia de sexo vai mudar. Então a ideia que a gente tem hoje no Ocidente é muito inspirada nisso, né? Então aquela ideia básica, né, de que sexo não pode ser feito com pessoas do outro sexo. Por quê? Porque sexo é feito só pra reproduzir, não é por prazer. Do mesmo sexo, né? Isso quer dizer, no caso, né? Você falou que você falou... Você falou o contrário. Você falou que sexo não pode ser feito com pessoas do outro sexo. Não, a concepção... Eu ratei... Os católicos que me perdoem, né? Eu ratei. Olha só. Não, exatamente, né? Mas o que eu quis dizer é o contrário, mas nesse sentido que a Igreja Católica vai condenar a ideia do sexo com pessoas do mesmo sexo. Por quê? Né? Porque não, o sexo servia pra quê? Só pra reproduzir cristãos. Tá ligado? É esse o lance. Não é nem pra reproduzir humanos, é pra reproduzir cristãos. Então, assim, ó, você vai fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo? Pra quê? Tá ligado? Não pode, não deve. Prazer é pecado. Então, tudo muda, né? Então é bem complicado, né, cara? Isso também desfaz um pouco aquela visão que a gente tem dos espartanos, né? Porque a gente constrói uma visão muito baseada nos nossos valores. Então a gente vê um guerreiro, não sei o que, todo viril e forte, e você, tipo assim, com base nos nossos valores, poucas pessoas iriam imaginar que era muito comum a prática de relações homossexuais entre eles. E isso a gente tem que falar abertamente. E quando a gente pensa que isso já é vamos dizer assim, uma coisa muito chocante, é porque a gente tem um preconceito lá no fundo de que a gente não acredita que o homossexual também é um cara que pode ser um guerreiro. Você entende?
Então, tipo, isso é muito da nossa sociedade de encarar, muitas vezes, uma pessoa que é homossexual como uma pessoa frágil, delicada, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, as duas coisas não estão ligadas. Se a gente pegar o exemplo o próprio Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo todo daquela época, tem relatos que ele tinha relações homossexuais. E é bem provável que sim, por ele se enquadrar no padrão do mundo grego. Ele era um grego, ele é macedônio, ele é grego. Exato. Eu acho engraçado isso, Oi, esse áudio que você escutou é um trecho de um episódio do Doutrinando Podcast. Se você curtiu, procura a gente lá no Spotify, no YouTube, no Apple ou no Google Podcast. Dá um biscoitinho pra gente, deixa um comentário lá.